Uai, conta aí! Uai, conta aí! No primeiro episódio temos uma convidada especial que vou te falar. Como vejo nas redes sociais dela, ela não para nunca. Influenciadora no nicho da moda, empresária, mãe casada e embaixadora da Faculdade da Costura, Camila Signato! Simplesmente euzinha por aqui para um bate-papo maravilhoso com vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar. Camila, sabemos um pouco da sua trajetória, mas conta pra gente como tudo começou na sua vida como influencer. Como influenciadora, que a minha vida é uma muvuca, como você mesma já falou, eu nunca tive a pretensão de falar assim, eu vou me tornar influenciadora e, tipo assim, deu certo. Mas tudo foi surgindo de forma muito orgânica, como a gente fala na hora de criar conteúdo, né? E assim, eu acho engraçado que na minha infância, eu imaginava sempre que tinha um espelho me gravando, e eu falava assim, gravando. E aí tava gravando, a partir daquele momento todo mundo tava me assistindo. Minhas amigas de escola, meu pai, minha mãe, todo mundo. E aí eu brincava, fazia bolinho de terra, eu era criança, fazia de tudo ali, todo mundo tava me assistindo e eu falava, pronto, parou. E aí, como a gente traz isso pra hoje, porque naquela época não existia isso, né? A gente traz pra hoje, eu falo, caraca, eu já sonhava em ser influenciadora e nem sabia. Nem sabia. Mas aí, com o passar dos tempos, eu sempre gostei muito de moda. Eu chegava na igreja com uma roupa, e aí uma irmã que tinha a loja, ela falava assim, Camila, você usa a roupa, quando é fiel, o pessoal vem aqui, tudo que você compra esgota na loja. Ela começou a me chamar pra tirar foto, e eu fui. Mas antes disso, uma amiga minha falou assim pra mim, você devia virar influenciadora, blogueira, porque ganha dinheiro, dá super certo, e falou, que doida, né? Nossa, eu não quero isso pra mim não, porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, tava super pra baixo, né, ainda tava, como se diz, chuezinha, mas não é que o trem deu certo, ela tira foto, começa a pôr suas roupas, fazer vídeo, tirar foto, dá dica que o negócio vai dar certo e deu. E aí a mulher começou a me chamar pra tirar foto, depois foi outra loja, aí de repente eu tirava foto que as roupas acabavam, e quando é semana que vem a mulher queria de novo, e foi indo. Quando eu vi, e essa menina ela mandava pra todo mundo. Deixa eu falar, manda recebido, porque naquela época era só recebido, porque eu era novinha de blogueira e tudo mais. Manda recebido pra fulana, porque o resultado é excelente, ela mandava pra hamburgueria, pizzaria, tudo que você pensar. Pra crocheteira, pra tudo. Então eu divulgava tudo que aparecia e todo mundo que chegava a mim falava que era através dela. E aí, minha filha, o trem foi crescendo. Quando eu dei por mim, eu não sabia fazer outra coisa da minha vida. Não tinha tempo nem pro meu serviço, que eu trabalhava CLT, saí do CLT e sobrevivi disso. Que bom, maravilhoso. Camila, você é CEO da Constantina. Como foi o processo de criar e consolidar a marca? Olha, foi um processo maravilhoso, esplêndido, mas foi um caminho que foi difícil. Foi árduo, foi um caminho que a gente teve que trilhar aos poucos. Eu fiz um curso na Faculdade da Costura, onde esse curso, ele era totalmente sobre moda, mas a gente também montava uma empresa. E na hora de montar essa empresa, precisava de um nome, eu não tinha esse nome. Foi matutando a cabeça, quebrando a cabeça, não consegui esse nome. Apresentei o meu trabalho, fiz tudo certinho, sem o nome. Coloquei Camila Signato, falei pro meu professor, quando eu tiver um nome, eu te mando. Inclusive, quando eu criei, mandei pra ele de madrugada mesmo. E aí, eu já tinha intenção de montar uma empresa, mas a minha intenção era, tipo assim, depois de anos. Daqui uns 5 anos, daqui, né, uns 8 anos e tudo mais. Mas não é assim. Quem é pequeno não cresce lá de cima. Se você tem capital para investir, beleza, monta um lojão e dá tudo certo. Ou não. Às vezes monta um lojão e fale. É verdade. Então nem tudo é assim, né? Não é tudo sobre dinheiro, né? Não é tudo sobre dinheiro. Então, aos poucos, né, as coisas foi dando certo. Eu comecei a pensar nesse nome, que eu tive a ideia de começar a vender blusinha da minha casa mesmo. E eu fiz o meu primeiro pedido. Foi poucas peças e assim, eu deitei na cama e fiquei matutando, já tinha montado tudo, o portfólio, tudo, as cores, tudo, faltava o nome, só o nome, nada vinha na minha cabeça, nada dava certo, tudo que eu pensava não encaixava no propósito do que eu queria, eu tentava mexer no meu nome, tentava encaixar a sigla, nada dava certo, e eu queria algo diferente. Closet, caraca, todo mundo põe isso? É verdade. Tudo tem um nome que todo mundo põe, concept. Hoje em dia, todos estão iguais. Nada contra. Mas eu queria algo que fosse diferente. Algo que tivesse uma história por trás.
eu dei uma cochilada, sonhei com a minha avó, que chamava Maria Constantina. Uma mulher forte, guerreira, que fez a diferença na vida de muita gente, inclusive na minha. Não está entre nós, inclusive já não estava. Ela faleceu quando eu estava grávida da Esther, há bastante tempo, mas eu sonhei com ela. E esse sonho foi muito real. Eu acordei assim, sabe, maravilhada. Foi um sonho, gente, que ele foi assim, demoradíssimo, mas o cochilo foi muito rápido. E aí eu já acordei meu marido, que já tinha dormido, e falei assim, eu já sei. Constantina. Constantina vai ser o nome, vai ser Constantina com K. Eu já tinha criado o Instagram. Eu tava até comentando com ele, o Instagram tá com 5 nomes anteriores. Ele falou, amor, mas nós nunca mudou o nome da loja, nós só mudou quando a gente foi ter loja física, que saiu de Constantina T-shirts pra Constantina Wood. Eu falei, tá, mas eu criei o Instagram e aí eu nunca lembrava, nunca vinha, né, a ideia do nome. E aí veio Constantina, criei o portfólio certinho, já coloquei no Instagram, o meu primeiro pedido chegou, já esgotou, não teve como nem fazer o lançamento dele. E daí a gente fez o primeiro lançamento, onde a Lídia também comprou nesse lançamento, fiz provador, mandei recebido para algumas blogueiras. E assim, foi um boom que acabou. Esgotou, eu pedia, esgotava, fazia live, esgotava, só que assim, eu não tinha condição de pedir muitas peças. Se eu tinha condição de pedir 20, beleza, eu pedia 20, vendeu as 20, eu pedia 25, vendia 25, eu pedia 30, vendia 30, aí foi o ponto de eu pedir 60, 120, já teve vez de chegar a 800 peças lá. E era super difícil, porque conferir 800 peças, a gente confere uma por uma, pra ver se não tem descosturado, manchado, furinho. E aí deu super certo. Chegou o ponto que já não tava dando mais, né, pra ficar em casa. Foi quando a gente resolveu, Deus criou um caminho, né, pro meu esposo sair do trabalho dele, ficar somente comigo. E aí Deus, de uma forma muito especial, criou um caminho pra gente ter a loja física. Amém. Que maravilha, né, saber isso. Então, Camila, como surgiu sua paixão pela moda e quando decidiu transformá-la em carreira? A minha paixão por moda surgiu com boneca, né? Na infância, eu já costurava as roupinhas das minhas Barbie e eu acho que por ver. A minha mãe foi uma pessoa que sempre se vestiu muito bem, a minha avó também, apesar de toda a dificuldade financeira que elas tiveram. Então, assim, minha mãe foi uma pessoa que até mesmo costurava roupas para mim. Porque não tinha aquela condição financeira de falar, vou numa loja, vou comprar uma roupa. Gente, não tinha, era tudo muito mais difícil. E além de ser mais difícil, a condição dela não era a mesma que eu tenho hoje. Então, acredito que por ver tudo isso, ver ela costurar, eu já comecei a fazer saias muito rodadas para as minhas bonecas e sempre, assim, com muita criatividade. Na época, a gente não pensa assim, inclusive, na minha mocidade mesmo, as roupas que eu vestia, eu já fui muito criticada. Criticada na escola, criticada até mesmo na igreja por algumas pessoas que, às vezes, né, acham no direito de criticar, porque a gente não critica a roupa de ninguém, nem corpo de ninguém, nem nada de ninguém. Cada um vive no seu mundinho e tá tudo certo. Isso. Esse é meu ponto de vista. E as pessoas esquecem que nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo Sim, que o outro, né? Às vezes nem tá ali naquela posição, vestindo aquela roupa por vontade própria. Porque quando eu era pequena, até meu pai e minha mãe, que a gente veio de outra cidade pra cá, a gente ganhava muita roupa dos outros. Então quando a gente ainda começa achava a trabalhar, bom, né? Nossa, chegava o saco e escolher. Mas quando a gente começa a trabalhar e poder ir na loja, escolher o que vai vestir, é outra coisa. Mas eu acredito que tudo são processos. Tudo são processos. Eu me lembro, assim, perfeitamente um dia que eu tava na igreja, no banheiro da igreja, e eu me olhando no espelho de verdade, me achando linda. Eu tava com uma saia de tricô perfeita, que se eu tivesse ela, eu usaria o mesmo look hoje se ele tivesse no meu guarda-roupa. E eu ganhei uma blusa rosa de aniversário. Então hoje a gente entende que isso é um block color, né? Que isso é uma tendência que na verdade nem se encaixa como tendência porque é atemporal e até porque o estilo tem que ser algo pessoal. E aí chegou uma pessoa em mim e assim, eu admirava ela muito, não deixei de admirar por conta disso. Cada um tem que ter, né, a sua perspectiva pessoal e aquilo ali tem que ficar ali pra você. Você não precisa se expressar pro outro. E ela falou assim, você tá muito feia. Essa roupa sua, Deus que me livre, como você vai combinar verde com rosa? Tá péssimo. Aí eu olhei pra ela e falei, nossa, eu amei seu look, por falar nisso. Ela tava com uma saia jeans longa, maravilhosa, ela era bem alta, sabe? Cabelo cacheado, lindíssima. Então, desde pequena eu sempre soube que a gente não precisa devolver o mal com o mal. Isso. Eu sempre soube que cada um veste o que quiser. E aí eu não mudei meu jeito de vestir porque alguém tava ali me bloqueando. Então não mude, seja autêntica a vida inteira, porque quem é autêntico
Você não vai ser cópia de ninguém. E com certeza você vai prosperar onde você pôs sua mão. Então, assim, na minha vida teve muitos âmbitos relacionados à moda e eu fui nisso, sabe? Então, eu sempre quis ser diferente, eu sempre quis me destacar. Se alguém queria o verde, eu queria o vermelho, né? Então, eu sempre tava ali com as cores mais fortes. Se tinha uma tendência e eu não tinha condição de fazer, eu sentava na máquina. Quantas vezes eu comprei fronha lá no Bretas, porque lá vendia lençol separado, fronha separada e vendia unitária. Era tipo assim, R$4 uma fronha. Eu comprava a fronha, desmanchava, fazia uma saia. Olha. Desmanchava, sentava na máquina e fazia. Vestido eu não era muito boa para costurar na época ainda, mas eu comprava o lençol, levava na costureira e ela fazia meu vestido de lençol. Então, a moda é algo que eu cresci naquilo ali. Cresci criando, cresci inovando, cresci bordando. Já estava em mim, eu acho que foi só algo que eu fiz florescer quando eu vi que eu estava pronta. Na verdade, a gente não tem como se dizer. Às vezes você começa sem estar pronta. O certo seria isso. Eu acho que se eu tivesse começado antes, eu também teria crescido da mesma forma. Mas foi no tempo de Deus. Tudo tem o tempo, né? Tudo tem o a gente tempo. querer apressar. E a faculdade da costura, que deu um up total também. A Lídia lembra quando eu fiz o curso lá. Claro que às vezes a gente não sabe muita nomenclatura, porque a gente vive no dia a dia, convive muito com a moda. Então, a partir do momento que eu fiz alguns cursos ali dentro, a nomenclatura de tudo ficou mais clara. Eu consegui entender mais de tecido, de modelagem, unir uma coisa com a outra. E também a questão das empresas, que a gente teve que montar uma empresa fictícia ali. Foi super, assim, um pontapé. Foi muito bom. Camila, teve algum momento que você pensou em desistir? E o que te fez continuar? Muitos momentos, assim, eu parava, chorava e falava, eu não vou conseguir. Em todos os quesitos, em questão de ser blogueira, porque a gente sabe que é difícil criar conteúdo, as pessoas veem na internet, é só uma foto. Não é, caraca. Para de pensar isso. Não, e assim, ó, gente, eu vou contar aqui. Vou expor a Camila e ele um pouquinho, aproveitar que ele tá aqui. Ele sabe que eu sempre faço essas pegadinhas com ele. Lembra que a gente foi pro Caraíba tirar foto? Sim. Cada um no seu carro. Nossa, gente, é uns perrengues. E aí o Eli tava na conquista, né? Rodando lá em volta. Mandou E pra falar a pra verdade, nós tava com fome. Nós estávamos com fome, tinha nada pra Com comer. calor, o gente. sol tava escaldante. Nesse dia eu tive que levar a Esther pequenininha, mas nunca reclamou de estar junto comigo. Nossa, muito verdade. pelo contrário, nunca me deu trabalho, sabe? Então, assim, mesmo antes do Eli, eu tive meus perrengues, porque eu morava numa casa que não era instagramável. Eu não tinha lugar pra fazer foto, gente. Eu pendurava um tecido na parede e era o que tinha pra fazer e pronto. Mas também nunca escondi. Sempre fui a realidade do que eu era. As meninas sabem disso. A Lídia já foi na minha antiga casa. O banheiro, por exemplo, era de parede rebocada e tava tudo certo. Gravava Mas story, um lugar gostoso, aparecia tomei o reboco, vários cafés. Sim, a paz de Deus estava lá dentro e isso é importante. Então, como blogueira, pensei em desistir várias vezes, até o dia que eu entendi que não era sobre milhões de seguidores e era sobre alcançar pessoas de verdade. Como empreendedora, já teve dias, gente, quando eu tinha loja somente online, a loja não me sustentava. Então, eu tinha que vender, eu tinha que trabalhar, fazer provador para todo mundo, entregar conteúdo. E aí eu fazia as entregas, porque o meu marido trabalhava no serviço dele. A das entregas eu lembro Aí a também. gente fazia as entregas, a gente fazia as vendas, fazia as fotos, fazia os provadores, fazia a publicidade. No final das contas, lavava, passava, limpava, cozinhava. Claro que o meu marido me ajudava em tudo, mas ele trabalhava o dia inteiro. Então teve dia que eu fazia provador de manhã. Assim que terminava o provador, eu saía para fazer entrega. Quantas vezes eu enchia como é que chama? A caixa térmica, né, amor? De comida. Almoço. Ali tava o meu café da manhã, meu almoço, meu lanche da tarde, porque além de sair para fazer tudo isso, eu também não tinha dinheiro para ficar pondo gasolina para ir e voltar em casa o dia inteiro, não. Eu tinha que sair, fazer meu provador, fazer as entregas, parar para almoçar. Daí eu ia para fazer outro provador, daí eu ia para a porta da escola da Esther. Lanchava por ali mesmo, pegava ela, a gente lanchava junto, levava ela pro balé, depois fazia mais alguma entrega e depois ia para casa. Aí tinha live para fazer, tinha cliente para responder, tinha catálogo para montar. Assim, quantas vezes eu parei, chorei e falei assim, eu não vou dar conta. E o meu marido falava para mim, você vai dar conta. Eu tô com você, você vai dar conta. E as pessoas olham assim e falam assim, é tão fácil. E além disso, não é. eu falo, E aí, quem trabalha com rede social, eles acham... Eles só verem pronto, segundos, né? Só depois que tem pronto. lá, né? E eu vou te vídeo, falar, como que você vai foto. postar assim? Gente, eu tô
Eu tenho a gasolina só de ir, eu não tenho a gasolina de voltar. que já Gente, aconteceu, para né, de Camila? achar. Tem gente que fala assim, porque rede social é só vida falsificada. Você vai chegar lá na rede social e vai falar assim, gente, ó, se eu não conseguir trabalhar essa semana que vem eu não tenho dinheiro pra comer. Gente, Da gasolina ninguém já vai fazer aconteceu. isso. As nossas fotos a gente fazia durante o dia, por exemplo, com o sol quente, os carros sem ar-condicionado, Sim. trocando de roupa dentro do carro, sem ar, com a garrafa d'água quente. Já passei mal. Pois é. Já passei mal. E as pessoas olham assim um vídeo pequeno, né, curto, ou uma foto, falam assim, nossa, parece ser tão fácil. E pra não ser, é o assim, dia inteiro, né, uma gravação de um dia Aí, inteiro. às vezes é até compreensível, né? As pessoas que acham que é fácil, mas o incompreensível é aquela pessoa que às vezes ela sabe o trabalho que dá, ela quer te contratar a troco de uma blusinha. De uma blusinha, Ela quer te isso, contratar tem muito de isso. graça. Então, assim, a gente entende que tem muita empreendedora, porque eu também conheço o lado das Aham. empreendedoras, é difícil pra gente também, porque não tem dinheiro a rodo, principalmente eu que tô no começo, mas vamos valorizar o trabalho das pessoas, porque ninguém tem que trabalhar de graça. Isso. Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Agora, o problema maior é as empresas que são enormes, de grandes, que têm condição financeira de te pagar e quer te mandar somente um recebidinho. E eu vou te falar, aceito o recebido, ó, de coração grato. Quem Muito quiser bom. me chamar, pode me chamar. Dependendo da empresa e da pessoa, não cobro de forma nenhuma. Manda o recebido que eu divulgo. Agora, se for empresa grande, não aceito. Principalmente se for comida, né, Camila? Uai. Aham, nós É gostamos. uma empresa enorme, eles querem te mandar um prato ali. E detalhe, tem algumas que você fala assim, ó, lá em casa são 3. Não, mas eu vou mandar um hambúrguer. Só um. Aham. Não tem Eu como. acho, aconteceu. por exemplo, tem a Park Burger que sempre manda pra mim. Só que eles sempre perguntam quem tá aí. Aí, que eles beleza. são Aí já é outra maravilhosos. coisa. Eles são maravilhosos. Sim, manda pro meu esposo, manda pra mim, manda pra minha filha. Se tiver meu pai, manda pro meu pai. Se tiver minha mãe, manda pra minha mãe. Se tiver meus sobrinhos que também. maravilha. Porque aí o Então, influencer assim, vai comer e o outro vai ficar olhando. Não, e outra quantas coisa. vezes, né, Lídia? Você também sabe disso. Sei, que a gente como eu recebe sei. proposta, a pessoa quer Aham. mandar um copinho desse tamanhozinho aqui. Isso. Já saí. Não, Já acontece. Amiga! Camila, é porque nós já passou tanto perrengue, né? isso é porque é a comida, né? Porque eles não veem que a gente gasta gasolina, gasta maquiagem, Maquiagem a roupa, não é barata, mexer no gente. cabelo. A gente tá linda pra poder produzir um conteúdo muito bom A pra eles. roupa que a gente usa, Isso. É tudo. nosso tempo. O tempo que é grande, né? É precioso. Ainda mais agora que é tudo corrido, o tempo é precioso. Precioso. E eles não enxergam essas partes. Quem foi a pessoa que mais te ajudou no crescimento profissional? Ó, o meu profissional, ele é engraçado, porque são várias áreas, né? Aham. Mas assim, primeiro de tudo, Deus não precisa nem falar, gente, que ele, Sim. eu acho que ele não tem nem numeração, porque Ele ele rege, já né, tá em todas as tudo, coisas. regendo tudo. Mas assim, primeiro a minha filha, porque a gente viveu, né, 7 anos sem nosso príncipe encantado. Mas depois dela, meu marido. Então, um recadinho aí pros maridos. Ou vocês apoiam a esposa de vocês ou não vai ter crescimento nenhum, nem material, nem espiritual, nem nada. Pra que vocês vão ficar com enjoeira? Apoia logo. Entendeu? A mulher quer empreender, apoia, cara. A mulher quer fazer um trem pra vender, apoia. Tem uns maridos que é muito enjoado. Não, e tanto que é importante o apoio deles, Sim, né? sem o apoio do meu marido, eu não ia estar onde eu tô. E outra coisa, pra vocês verem, eu comecei a empreender, ele me apoiou em tudo. Quantas vezes ele só dormia quando eu ia dormir? Quantas vezes nós foi dormir 3, 4 horas da manhã, porque tinha feito live, tinha que fechar a sacolinha, 6 horas da manhã, tava nós dois acordados. E ele levantava e ia Não foi trabalhar, uma né? nem duas- Porque teve Sim. época que ele ainda trabalhava lá na Aham. Motótima, né? Não foi uma nem 2 vezes. E trabalhando esse tempo todo fora. Até o dia que eu falei, não dou conta mais, né? Então, o que nós estamos ganhando já ultrapassa seu salário. Passa pro lado de cá. É. Ele, sem pensar 2 vezes, passou pro lado de cá e hoje ele é chefia junto comigo. Que maravilha, Queremos né? ser mais chefia, né, amor? Queremos crescer, queremos muitas coisas aí pela Amém. frente, mas se não tiver uma cumplicidade, às vezes a mulher tem uma mentalidade tão excelente, tem planejamento, tem foco, tem disciplina, só precisa do apoio do cara, o cara tá... Só precisa enxergar, né? Enxergar Acorda. que precisa da Só mulher precisa também, não só enxergar. ele.
E a mulher, muitas das vezes, tem mais amplitude de mentalidade, de foco, até mesmo de experiência. A mulher tem mais visão. Tem. A mulher tem mais visão e intuição também, né? A minha intuição... Meu Lelê, Deus. com a minha intuição, não nega, não. Esse trem Meu de marido intuição, sabe. Eu também sou desse E a jeito. Camila deu uma olhada pra ele ali. Ai, falei, uai, Mas ele sabe quantas vezes eu falei, não vai, não faz. Esses dias mesmo aconteceu um negocinho que eu não vou nem citar, porque senão a pessoa vai escutar isso aqui e vai até saber. Aí eu falei, amor, não cai nessa não. A pessoa... Eu falei, amor, a pessoa quer isso, isso, isso e isso. Ah, deve ser do vídeo que a Camila gravou. Minha filha, foi dito e feito. A pessoa queria isso, 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 Oh, isso. Que foi o que eu falei. Tá vendo? Tanto que é importante prestar essa atenção, né? Nas E eu mulheres. também, eu escuto muito ele, porque assim, da mesma forma que eu tenho as minhas particularidades e tem as coisas que eu sou mais aguçada, ele também. Ele é uma pessoa que ele é mais calmo, ele pensa mais pra resolver as coisas. Eu não, eu já sou mais, né? Então aprendi muito, mudei muito. Desde que eu casei com ele, hoje eu sou outra pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa louca que resolve tudo muito rápido, né? E hoje eu tô, ai, a vida é boa. Antes eu não era assim, não. Mas hoje eu sou mais feliz, mais calma, mais tranquila. Eu entendi que nem tudo é do jeito que tem que ser assim na hora. Porque eu queria essa água, tinha que ser agora. Eu tô com sede agora, por que eu vou beber água daqui 20 minutos? Mas às vezes não, às vezes você vai beber uma água suja agora, daqui 20 minutos você bebe uma limpa. Não, e a gente amadurece a mente, né? Vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, vai tendo companheiro que ajuda, então muda totalmente, né? Muda totalmente. Camila, teve alguma experiência marcante ou engraçada durante a sua criação de conteúdo, fazendo alguma divulgação? Muitas. Muitas mesmo. Assim, como se diz, meu marido tá aqui, ele me conhece, e eu sou uma pessoa muito, muito aberta. Isso aí ele já até sabe, mas você também sabe. Tem divulgação que você ia que as pessoas queriam era outras coisas, camaradinha querendo era outras coisas, você sabe disso. Então, como se diz. Eu e a Camila, a gente ia em muito lugar, porque... Tinha a galera do job, só que assim, tem o job e tem o job. Aí, a diferença, né? Aí eu sou a do job, mas o job de foto, porque pra nós o job era foto. É o trabalho. Foi, na verdade, sempre foi. É o trabalho, né? Na verdade, eu não sabia nem o que era job. Um belo dia eu descobri que divulgação falava job. Aí depois, um certo tempo, já não era mais. Já era mudou. outra coisa. Agora não pode nem postar mais. Não, não tô indo pode. fazer um job. Nem sabe o que a pessoa vai pensar, né? Não pode nem falar. Não, e na verdade, mesmo com a gente não sendo, tem pessoas que acham porque a gente tá na internet, a gente porque isso. recebe. Uma das vezes você tava comigo, né? Que quiseram levar todo mundo pra um lugar e aí eu e a Lídia deu no pé assim, mais quente do que fervendo. Não, porque velho, ixi. teve uma certa vez que eu marquei, que tem uma mania agora de reunião. Gente, reunião é pra contrato assim, acima de 10 mil, pelo amor de Deus. Tem internet. A gente pode fazer uma ligação, conversar, né? Áudio, manda áudio, gente. Não me liga, não. Vocês querem fechar uma divulgação, manda, né? Manda áudio, eu vou escutar. Ai, gente, agora ela me humilhou porque eu liguei. Já falo que sim, já falo. Não, Lídia, você é outra Você história. é amiga. É porque eu gosto de ligar. A Camila sabe que eu gosto de ligar. Essa é outra história. Mas aí, cara, a pessoa quer marcar, tá? Marcamos. Aí chegou na hora de eu ir, não, vamos mudar, porque eu também não sou idiota, né? Marquei lá no Uberlândia Shopping, que aí tá aberto, né? Tem muita gente ali, chegou lá, era outro tipo de divulgação. Olha que absurdo. Que a pessoa queria, eu falei, não, você tá me confundindo, você não entrou no meu Instagram, você não viu que eu sou evangélica? É isso que eu ia falar, gente. não- porque Eu assim, acho que não prestou atenção, Não. né? Existem pessoas que me procuram fazem. pra divulgar algumas coisas que eu falo assim, realmente você não entrou no meu Instagram porque eu não trabalho com isso. É cada coisa que aparece também, né? Sim. Tem que ter paciência. É mais de umas amigas que tava com a gente. Eu mas acho ficou. acho que muito inusitado. Assim, o que mais aconteceu comigo, mais inusitado foi isso, mas me trouxe muitas amizades que eu vou levar pra vida, me trouxe muita coisa assim extremamente boa em relação à blogueira. Agora, como empreendedora, gente, só pela misericórdia. Meus stories de hoje tá lá. Eu tenho clientes maravilhosos, incríveis, perfeitos.
perfeitas, Aí eu vi. carinhosas, Amém. amigas, que se tornaram, assim, pessoas incríveis na minha vida. Mas tem cliente também que falta pisar no você e fiar um pau na sua cabeça. Eles falam, que as pessoas mesmo falam, trabalhar com pessoas não é fácil, A né? gente passa por muita humilhação, a gente tem que ter muito jogo de cintura. Lá na loja chega cliente com roupa que foi usada, com roupa que foi lavada, com roupa que é mau uso, que foi rasgada, querendo troca. E assim, a todo tempo, até semana passada eu troquei, pra evitar problema. Aí semana passada eu gravei, fiz um destaque, falei a partir de hoje, não. Toda empresa tem regra, vai lá na Renner. Você não vai troca. fazer isso lá. Não. Por que comigo, que sou uma empresa pequena, eu tenho que aceitar? Então Vai eu mudei muita coisa, não faço mais reserva, sacolinha de live a pessoa encomendou, não fechou, eu já cancelo. vai até você parar de aceitar, né? Mas também a gente recebe tanto amor, tanto isso é. carinho no meu aniversário tá chegando. No meu aniversário do mesmo? ano passado teve cliente que foi na loja levar presente, né, amor? Eu Então vi. assim, é muito gratificante, porque tem cliente que eu vou te falar, tornam amigas. Eu tenho cliente de quando eu vendia na minha casa, em loja, na live, na sala da minha casa, e hoje elas vão na loja. Muito bom. Camila, como você equilibra a vida de empresária, influenciadora e vida pessoal? Porque tá difícil nessa vida sua, Olha tá? aqui, ó. Impossível. Se você não tiver um apoio legal, hoje, pra mim tá onde que eu tô, eu tenho que ter o apoio do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha filha. Porque não é todo o tempo que a minha filha quer brincar que eu posso. Entendeu? Entendi. Eu sou uma pessoa que a Lídia, vocês duas assistem meus stories, vocês veem. Eu sempre tenho meu tempo de assistir filme com ela, de brincar, de tudo. Eu tenho meu tempo com o meu marido, mas assim, pra mim viajar pra São Paulo, a minha filha precisa ficar com a minha mãe. Então, quem toma conta dela é minha mãe e meu pai. E eles levam na escola. E aí a gente pensa, isso é mais que obrigação? Não é. Tem muito vô e vó que jamais faria isso. Até porque seu pai é um empresário, tem a Sim. vida dele, a sua mãe também, Também, né? a vida Eles deles é precisam corrida. reorganizar toda a agenda. E a Lídia sabe como é que eu sou. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não gosto de depender de ninguém pra nada, não gosto de pedir favor pra ninguém. Isso é errado, A gente precisa mudar um pouquinho porque a gente não vive sozinho. Mas eu falo sem medo de errar. Se eu não tivesse apoio, eu não conseguiria estar onde eu tô. Porque foi muito start a loja apareceu pra gente, a gente teve uma conversa no aniversário de casamento e eu falei assim, daqui uns 2, 3 anos eu quero ter uma loja, e começamos a sonhar. E eu falei pra ele assim, eu queria que essa loja fosse na Rua da Secretária. Quando a gente foi embora Olha. pra casa, eu falei assim, vamos passar lá só pra gente dar uma olhadinha se tem alguma coisa, vai que. Tinha lá um lugar vendendo. E aí eu tive que, não aguentei, liguei, perguntei o preço, falei, impossível. A mulher falou assim, não é impossível, já é seu, eu tô sentindo Olha, que é seu. amém. E aí, conversei com meu marido e tudo mais, não sei o que lá, gente. Nós tava sonhando lá pra frente. Apoio. Minha mãe, conversei com ela falou assim, não, eu te empresto, você me paga o juro do banco, Nossa. e eu te empresto o dinheiro. Eu lembro Eu não disso. ia conseguir ir no banco e pegar esse empréstimo assim do dia pra noite pra comprar essa loja. Com ela eu consegui. E foi difícil, porque eu tive, igual eu te falei, o meu nicho é outro. A loja que existia lá antes, ela não existe mais. Não existe nada dela lá. Porque as roupas que tinham na loja, a Lídia lembra. Você a gente fez fez uma live, live, né? a gente vendeu peças a R$5. R$5, R$10, por quê? Não era meu público. Eu começasse um empreendimento com aquele tipo de roupa que tinha lá dentro, eu ia, como se diz, eu não ia vender. Às vezes nem estaria com a loja hoje, né? Sim, às vezes nem estaria com a loja hoje. Então, assim, se você não tem uma rede de apoio, tudo se torna mais difícil. Eu tive a minha mãe, por isso eu tô com a loja e tô pagando ela, graças a Deus, tudo tá dando tão certo pra gente, mas assim, tudo uma rede de apoio. E meu marido viajou comigo para São Paulo, todas as ideias que eu tive, ele estava junto comigo, e eu, amor, tem a ideia também, vai atrás, procura. Então, tudo que eu falo para ele, ele faz. Tá, sabe? Às vezes, até mesmo de fotografia, né, amor? Ele que sempre fotografa, ele que cria os conteúdos em relação de fotografar, né? Edição sou eu. Mas vídeo, eu não tenho ninguém para me gravar, é meu marido e ele é meu fotógrafo, ele é o contato, ele é tudo. Fotógrafo das amigas também. Então, assim, sem rede de apoio, é possível que a gente vê muitas mulheres que conseguem.
Mas eu não sou cega de dizer que não é mais fácil. É bem mais fácil quando você tem uma rede de apoio. E a questão de ser mulher também é tão complicado, né? Porque a gente é mulher, mãe, dona de casa, aí Sim. empresária, e aí influenciadora, e tudo é mais complicado. Sempre alguma coisa vai ficar de lado. Vai. Sempre. Não vai ficar A vida 100%, fitness, né? Ou a casa, alguma coisa. Só que a gente tem que ir mesclando. Né? Essa semana eu corro nisso, essa semana. Aí você tem que fazer uma agenda. Porque senão você deixa de treinar, porque senão você deixa de dar atenção para sua casa, ou para a família, ou para os amigos. Eu diminui muito. Eu tive que mudar a minha vida, diminuir minhas saídas, diminuir a minha constância de publicação no meu Instagram. E eu tive que entender isso. É difícil. Falei pro meu marido essa semana que eu preciso voltar a publicar no meu Instagram com mais frequência os conteúdos que eu postava, porque eu me sinto bem ensinando uma pessoa a como fazer para uma manga ficar dobrada, colocando uma borrachinha para não ficar descendo o blazer. Ah, é uma coisa simples? Mas tem várias mulheres que ficam esperando isso aí para poder aprender, porque elas não sabem. Então eu sinto falta disso. Quero fazer mais? Quero, mas para isso eu preciso crescer um pouco mais para me ter condição financeira de delegar algumas coisas. E é tempo, tudo tem seu tempo. E tá difícil conseguir mão de obra qualificada, Muito difícil, estou à procura. Camila, falando em Constantina, eu queria que você me contasse o que você acha que é tendência para os próximos meses. Ah, não tem como negar que é a questão das cores e do estilo boho chique, né? Hoje eu tô vendo que tem muita gente postando somente aquele estilo boho quadradinho. Quando, na verdade, o que eu tenho passado para as minhas seguidoras é o seguinte: você pode pegar, comprar um cinto do boho e já utilizar nos vestidos que você tem na sua casa. Porque a gente tem que entender também que não dá pra pessoa, toda vez que surge uma tendência, a pessoa mudar todo o guarda-roupa dela. Foi o que Então eu a gente, fiz. a gente tem que ter uma consciência. Se eu não mudei o guarda-roupa, mas Sim. a Gi estava até comigo, inclusive, o dia que eu fotografei. Sim. Eu fotografei com o cinto, no modelo que você está usando, com a calça jeans e uma sandália de E salto. fica super lindo. E ficou maravilhoso. E a gente tem que entender que esse estilo, em cada cliente, ele vai encaixar de uma forma diferente. Esse vestido que eu tô hoje, ele é da coleção nova. O cinto também, a bota também, tá tudo certo. Porque eu preciso estar na tendência completa. Mas pra minha cliente, eu sempre falo: pega o cinto, você vai encaixar em vários vestidos que você tem na sua casa. Se quiser comprar, eu tô com a coleção aqui prontinha para vender. Então, vai ser muito leve, muito fluido, muita renda, muito babado, muito cinto, 2 cintos, 3 cintos junto, bastante Correntes, colar, né? correntaria, metalizado, o prateado, o dourado, até mesmo em questão das roupas. E também o que tá vindo muito forte agora são as cores mais fechadas, né? Que são os pastéis? Mocha mousse, não muito pastel, mas igual esse aqui, um verde, mas um verde fechado. Que não é tão sabe? aberto, né? E aí as tonalidades de marrom. Todas as tonalidades de marrom, de bege, o mocha mousse agora que veio com tudo, trouxe tudo isso pra gente de uma forma tão grande que, na verdade, as cores também estão muito relacionadas ao alimento, né? Porque a gente descobriu que o desejo, ele não é somente por algo que você pode ver, é algo que associa. Então, o mocha mousse, por que ele foi tão acolhido? Porque ele, assim, por dentro de você, quando você recebe essa cor, você tem o aconchego do café. Aí, mas tem gente que não gosta de café. É o A chocolate. maioria das pessoas que não gosta de café, gosta de cappuccino. E quem não gosta de cappuccino, É o chocolate. gosta de chocolate. Então, acaba que é uma tendência que, como se diz, tendência, cor. Mas se a gente for parar pra pensar, ela nunca foi tendência. Ela sempre teve ali. É atemporal. Que dia que você não teve no seu guarda-roupa uma peça bege? Não. Ou marrom? Ou terracota? tem. Todo Tem mundo muito, muito. Eu acho que é a minha paleta, porque eu amo. A Meu maioria marido das minhas falou, roupas. eu fui pegar esse vestido aqui e ia pegar o da cor do seu. Ele falou, não, amor, pega o verde, pelo amor de Deus. Olha, Mudar um pouquinho. Aí ficou Esse perfeito. E Camila, você já lançou esse aí? Esse aqui não, eu lancei ele pra vir pra cá. Você quer ir Ai, na que frente e chique. mostrar ele ali pra nós? Dá um desfile pra nós, ó, já que Olha estão falando que de maravilha. tendência. Esse aqui, gente, foi especialmente pra cá. Eu já trouxe ele de São Paulo, sabendo que eu viria aqui. Ah, e ele é isso é especial. maravilhoso. estamos Ela vai fazer um desfile especiais, pra tá nós já vendo? fazer o lançamento dessa peça maravilhosa Gente, que eu não amei. sei aonde que vai com a câmera. Aqui, ó, pode ir aqui, ó. Lançamento do vestido. Fale sobre ele pra nós. Gente, esse vestido é maravilhoso, viu? Muito leve,
fluido. Apesar de ser um vestido que tem uma manga maior, a manga é ampla, permitindo o seu corpo respirar. Nós temos aqui um tecido de chiffon, que ele vai ser mais fechadinho, todo forrado também. E esse cinto? A gente já coloca uma bota, né? Gosta de bota, amor? Apaixonada por bota. Espero que vocês tenham gostado. Lá na minha loja, Constantina vai ter dele em outras cores também. Como que não gosta, né? Não, eu tô que apaixonada. maravilhoso. Eu apaixonei Vai ter que também, reservar, né, Gi? Né? Eu acho que quando vocês chegar lá, a gente já vai ter Não, e pegado. pior que é assim, todo mundo fala, ai Camila, mas o que acontece? Que quando eu mando mensagem não tem mais. Gente, Instagram. Se eu Chegou, pudesse foi. deixar uma dica pra todo mundo que tá assistindo, se vocês vender bolo no pote, cara, posta. Posta todo dia. Posta de manhã, de tarde, de noite. É não constância, tem como. é constância. É treino, é banho, às vezes até 3 vezes no dia. É. É Tudo que verdade. fica parado, gente, não vai pra frente. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Inclusive, eu encontrei com a mãe da Camila naquela confraternização com as suas clientes, com as amigas, né, da loja. A Camila não deixou nem a blusa pra mim, pra mãe dela reservada. Nossa. Gente, isso ela não ainda tem tava fazendo jeito. reserva. Não tem jeito. Uai, mas a amiga e a mãe pode esperar um pouquinho, né? Minha Até mãe hoje não chegou pra nós. Minha mãe tava brava porque mandou um print pro meu esposo na live. Eu falei, mãe, já vendeu? Já vendeu. Não tem jeito. Ah, mas eu quero. Eu falei, não tem jeito. Tem que esperar a próxima. Camila, o que você considera essencial na construção de um estilo autêntico? Ó, o que eu considero essencial é você se olhar no espelho e se sentir bem. Porque não é porque é tendência, acabei de mostrar meu look maravilhoso, mas tem gente que não vai gostar e tá tudo bem. A gente não precisa externar, tá? Não fale pra ninguém porque é falta de respeito, falta de educação, não gostei do seu look. Isso. Guarda pra você. Mas a gente não precisa usar. Saiba respeitar o seu corpo, o seu limite, o seu gosto. Ai, eu não gosto de cores claras. Não use. Não gosto de tons pastéis, não use. Vá na loja, sempre experimente, coloque no seu corpo, vá na frente do espelho e vê se aquilo ali realmente está condizendo com quem você é. Porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo também onde vai chegar um ponto que você vai sair na rua, vai estar todo mundo vestido igual. Igual. Então, assim, o que faz de nós sermos diferentes é aquilo que nos representa que a gente usa. Então, eu tava até comentando com a Lídia aqui sobre uma pessoa que chegou na loja lindíssima, maravilhosa. E aí, uma colega de trabalho criticou ela e ela tava preocupada. Eu falei, gente, você tá linda, maravilhosa. Muitas das vezes a pessoa critica até mesmo por inveja. E aquilo ali, gente, adoece quem tá escutando. Faz isso não. Às vezes tem gente que tem autoestima lá em cima, mas se a pessoa não tiver com a autoestima muito boa, Isso. ela fica super chateada. E ninguém precisa ficar refém da moda. Você tem que ser Não. o que você é. Porque não adianta, eu falo muito isso para as minhas seguidoras, não adianta você colocar um look, você tem que dominar o look, não ele vestir você. Aí você chega num lugar que você tá fechada com medo, tá todo mundo te reparando e todo Sim. mundo percebe a sua insegurança. E é tão difícil porque são, por exemplo, 100 pessoas falam que tá lindo. Uma pessoa fala que tá feio, parece que vai na sua mente só aquela pessoa que falou Mas que é tá porque feio. a semente do mal, ela tem, infelizmente, uma ramificação muito profunda. Muito profunda. Então, assim, eu costumo falar que se você não tem nada de bom para acrescentar, cale. Eu também Se acho. cale, porque às vezes você vai plantar alguma coisa naquele coração ali que é desnecessário. Não tem porquê. Tem gente que às vezes gosta de um colar bem maxi, tá tudo certo. E outra coisa, a pessoa ela tem que carregar aquilo que ela veste. Eu te falo por mim, se eu colocar uma roupa muito curta ou muito decotada, gente, eu não vou me sentir bem, eu vou ficar... Eu lembro uma vez que a gente foi no coquetel da revista e eu usei um vestido que ele tinha uma fenda. Eu lembro, era um bege. E aí eu coloquei... Sim, você lembra o tanto que eu fiquei desconfortável, Lídia? E você tinha posto alfinete, né? Tinha posto alfinete. Então não é sobre estar pelada. Porque não tava vulgar, Lídia? Não. Não estava, tava elegante. Só que é sobre mim. A moda não é sobre o que os outros vão ver, o que os outros... É sobre Ele não mim. era curto, mas ele tinha uma fenda. Não, E e aí eu fiquei, sabe, totalmente... Você vai lembrar, depois eu vou te mostrar a foto. Eu fiquei totalmente desconcertada. Custava, né... Como se diz, andar num ambiente com aquela leveza. Não, eu tava diferente por causa da roupa que eu tava vestindo e nunca mais usei. Verdade. Camila, o que te faz sentir realmente feliz fora do seu trabalho, fora da Camila Influencer? O que te faz sentir feliz quando você desliga a câmera e você tá com os seus? Olha, ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida.
ver que eu fui firme e fiel, claro, tão fraca, tão pequena, tão falha, tão errante, mas essa semana meu esposo me mostrou a lua. Contei isso pra Esther ontem, ela chorou até. Isso trouxe algo nela e depois eu até te conto. E aí eu peguei, olhei a lua tava linda também, fotografei, inclusive postei no feed, a foto ficou perfeita, só que não era sobre a lua. Aí depois a gente deitou pra dormir, eu voltei, abri a janela e fiquei olhando a lua. Aí meu esposo perguntou o que que era, eu falei, não, tô só olhando, tá tão lindo. Deitei na cama, eu tive que segurar muito, porque minha vontade era chorar de soluçar. Sabe por quê? Porque durante 7 anos eu não tinha janela. Olha. Porque durante 7 anos eu morei naquela casa que você foi. Ai, me deu vontade de E chorar. aquela casa esquentava muito, sabe? Tinha uma eu cortina chegava lá, mas era só uma parede. Sim, eu acho que teve um dia que você foi lá, você pôs a mão na parede, e era PVC, gente, aquilo esquentava que virava um forno. Então eu chegava à noite, gente, aquela casa tava um forno, não tinha uma janela para entrar e ventilar. Depois de um tempo, meu pai instalou uma janelinha lá no banheiro, mas nos outros lugares da casa não tinha como pôr janela mesmo, não tinha como. Mas era assim, depois de um tempo eu tive uma condiçãozinha, coloquei um ar-condicionado, mas mesmo assim, não tinha janela. Não tinha como ver a lua, como ver as estrelas, não tinha como entrar um arzinho. E aquilo ali me mostrou o tanto que é gostoso sentir as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa É vida. maravilhoso, né? Essa história é muito forte. E muito importante as pessoas ouvirem, porque é igual, ver agora, igual eu falei antes. Já tá pronto, né? É que ninguém vê Né? os tombos que a gente Não leva, vê, por onde só é a vê que tá estrada que tudo passa. muito bonito, muito organizado, A aquela fundação loja, já tá feita, né? aquela loja maravilhosa que você chega lá, você vê a cara da Camila naquela loja perfeita. Então, assim, eu não sabia dessa parte, né? Porque eu conheço a Camila, sou amiga dela, mas bem menos tempo que a Lídia. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa história e saber onde você Gratidão. chegou. Gratidão de E todo eu o fico meu muito coração. feliz, porque assim, eu vi a Camila desde, né? Desde, já vivemos muitas coisas. Então, assim, a Camila hoje, para mim, ela é um exemplo. E quando eu posso estar numa mesa com pessoas e a gente começa a falar, eu gosto de colocar ela como exemplo. Porque todo mundo pode chegar lá. Todo mundo. Todo mundo pode chegar. Todo mundo E pode. já teve pessoas, isso eu comentei com a Camila, ela sabe quem é, falou assim, a Camila afastou de todo mundo, a Camila ganhou dinheiro, a Camila não sei o quê. Eu falei assim, tá, a Camila não afastou de ninguém. A Camila está trabalhando. Muito. Para ter o que ela tem, se chama trabalho. Porque quando ainda estava com as t-shirt online, a gente fazia muitas. Lembra de manhã? Sim, Sempre na hora do muito. almoço, eu ia fazer meu almoço, a Camila dela, para levar a Esther para a escola, a gente ficava fazendo chamada de vídeo. E Lavando roupa. lavando roupa, tudo, limpando casa. As pessoas, vocês se afastaram. Não. É porque uma amizade a gente tem que entender que a pessoa. Eu sei que na hora que eu precisar da Camila, ela tá ali. Pode demorar a responder, mas eu ligo. Não, é. Eu ligo Não. pra ela. E sabe o que eu lembro? Quando eu respondo, viu, Lídia? Sabe o que eu lembro? No seu Instagram mesmo, você falando isso, que tem épocas, né, na vida da gente, e não é porque você deu uma afastada que você deixou de gostar da pessoa. Sim. Eu vi muito isso você falar, Sim. prestei bastante atenção, que eu acho importante, porque, igual a gente com esse podcast agora, tem menos tempo, porque nossa vida, eu sou mãe, empresária, maquiadora, influencer também, e é tão difícil, a gente tem que se virar a mil, né? E a gente tem que focar. No que você quer que cresce mais, você tem que focar. Se É não verdade. focar, gente, não vai. Eu tô com meu celular do lado, mas eu tô lá na loja conferindo mercadoria, pergunta meu marido, pode ser minha mãe me ligando. Eu falo, amor, atende aí. Ele atende, coloca lá, a gente põe no Viva Voz, a gente conversa. Mas a minha mãe sabe que eu tô ocupada, que eu não posso demorar, porque foco. Se eu não tiver foco, não vai pra frente. Camila, você é embaixadora da Faculdade da Costura. O que essa conexão significa para você? Significa muito. Até falamos bastante da Faculdade da Costura, que a hora que eu tava falando de moda. Então foi um marco, né? Um diferencial aí. Inclusive, quando eu fui fazer o primeiro curso lá na Faculdade da Costura, eu não tinha condição de fazer. Fiz a cotação pelo WhatsApp e falei assim, Deus poderá criar um caminho na minha vida, né? Porque eu mesma não tenho condição. Eu não lembro quanto que ficava o curso, mas... eu não lembro bem se era Eu lembro assim que não se era 3.000. não era barato. Acessível. Para mim não era acessível na época.
E aí eu fiz a cotação, conversei, ele falou assim, da mesma forma que foi para comprar a loja, o curso já é seu, eu tenho Olha que certeza. maravilha. E aí eu cheguei em casa mesmo sem dinheiro, abri minha conta bancária, tinha caído o valor praticamente exato. Eu lembro que tinha sobrado poucos reais, tipo assim, menos de 10 reais. Aham. Aquele valor tinha caído na minha conta de algo que eu tava esperando. Eu falei, caraca. É pra ser, É né? pra ser, É porque pra ser. agora sim, mano, do nada. E era o sábado todo, né, Camila? Era. Eu lembro que a Camila desfez as agendas tudo de sábado. Eu Tudo. lembro disso. E o meu sábado, pra mim, era o mais rentável financeiramente, porque todo sábado tinha inauguração, tinha presença, tinha provador, então todo sábado tinha alguma coisa. Então eu abri mão, né, dessa parte pra poder fazer o curso. Eu acho que quando eu comecei a fazer, a gente ainda não estava casado. É, não tava, mas mesmo assim ele me apoiou em tudo, porque a semana era muito puxada, então chegava em casa, a casa já estava limpa. Ele, mais a Esther, já tinha dado um jeito em tudo. Eu chegava, porque eu chegava exausta, porque eu não tinha Imagino. como eu fazer em outro dia na semana. Eu precisava juntar aquilo ali tudo. Pegava o sábado cedo, voltava quase de noite para casa. É. Camila, agora a gente vai entrar numa parte que precisamos falar, porque acredito que tem muitas mulheres que estão acompanhando a gente aqui agora e estão passando por isso, que é sobre relacionamento abusivo. Muitas pessoas têm dificuldade de sair de um relacionamento abusivo. Quais são os maiores desafios e como buscar apoio? Mais uma vez, é extremamente importante uma rede de apoio. Esse recado é mais para quem está ao lado do que para a própria pessoa. Porque se você é mãe, se você é pai, se você é irmã, cara, você precisa dar uma rede de apoio para quem está ali sofrendo. Muitas das vezes a pessoa tem uma dependência do cara financeira, emocional, qualquer coisa que seja. Então não adianta você falar, é só sair. Não, não é só sair. Tem algo por trás daquilo ali. No meu caso, eu falo que tinha tudo. Tudo financeiro, dependência emocional, a parte da igreja também. Não que a igreja me obrigava a ficar com ele, mas não a igreja. Eu estava errada em pensar que as pessoas iriam me julgar. Mas quem iria me julgar? A igreja ou os membros que estão ali dentro? Você entendeu? Porque a igreja é uma coisa, os membros são outras. São outras. Então tem pessoas que nasceram para julgar e vão te julgar de qualquer forma. Mas independente do que aconteça, independente de qual seja o âmbito que está te segurando nesse relacionamento abusivo, você precisa procurar ajuda. Tem o SOS Mulheres aqui em Uberlândia, inclusive eles têm Instagram, tem também o telefone e eles oferecem um apoio total, inclusive gratuito, até mesmo de psicólogo, onde você vai lá, eles vão analisar o seu caso, você vai ter um atendimento, inclusive se você resolver sair desse relacionamento, eles vão até mesmo, parece que te dar uma ajuda, eu não sei muito bem, porque Tem um abrigo, tem um alojamento. Na época eu não estava em Uberlândia quando tudo aconteceu comigo, eu não tive acesso a esse apoio, mas depois que eu descobri, eu acho que isso deveria até ser mais divulgado para a população feminina, porque a gente sabe que os casos estão crescendo cada dia mais. Sobre identificar um relacionamento abusivo. Cara, você é uma pessoa íntegra e única. Tudo que vai além disso é abuso. Então, o abuso ele não é somente uma agressão física, apesar de que eu sofri agressão física, agressão verbal, todos os tipos de agressões, humilhações eu sofri dentro de um relacionamento, mas não é só isso. Então, se o cara te proíbe algo, é claro, no meu entendimento, eu acho que a vida de dois é um consenso, Isso. né? Nós somos duas pessoas diferentes, mas eu e meu marido nós queremos ser um só. É mútuo, é respeito, é tudo isso. Mas o marido não vai te obrigar, né? A várias coisas, até coisas íntimas. Então não pode. Se tá te obrigando, tá errado. Se tá te oprimindo, tá errado. Procure ajuda, mas também tenha muita sabedoria, porque nós vemos todos os dias no noticiário, caso de mulheres que infelizmente não têm a mesma sorte São que a eu. cada 6 minutos uma perde a vida por feminicídio. E só tá crescendo, né? Cada vez mais. Infelizmente não é só marido, é namorado, é esposo, é amante, é tudo. Feminicídio é, como se diz, sempre um homem. Um homem. Sempre. Então a gente tem que parar e pensar. E outro detalhe, existem homens bons, tá? Porque a Lídia me conhece muito bem, eu falava que eu nunca mais ia casar.
E existe homens bons. Então, mais um conselho para você, mulher. Saia desse relacionamento abusivo com sabedoria para que nada aconteça com a sua vida. Saiba lidar com a situação. Procure ajuda profissional. Muitas pessoas me procuram, eu não sirvo para ajudar ninguém. Precisa ser uma ajuda profissional mesmo. E saiba que você se tratando, curando seu coração, o novo vai estar para você com muito amor e com muito carinho. Isso mesmo. Depois de vivenciar um relacionamento abusivo, como reconstruir a autoestima e confiar novamente no amor? Eu vou te falar, o meu caminho foi árduo. Foram 6 anos para mim conseguir, a Lídia sabe disso. Eu tinha o coração muito fechado, meu marido ele gostou de mim durante um tempo. A Lídia mesmo falava quando a gente começou, porque ele era meu melhor amigo, então ela começou a ter contato com ele. Eu conheci ele no meu aniversário, ele foi... Aí a Camila já tinha me contado sobre ele, né? Porque o Eli, ele já é pai da Esther. Antes da Camila pensar e dar uma oportunidade. Sim. Que ele ia pra lá Que ensinar bom. a Esther a fazer os deveres, enquanto a Camila tava fazendo as coisas Ele foi dela. esperto, né, amiga? Ele conquistou a Esther primeiro. Nada Ele conquistou a bobo. filha primeiro. E aí eu peguei e falei, Camila, parece uma pessoa boa. Eu falei, não, Camila, dá uma chance. E aí foi. Não, ele está tão esperto que Mas- vai nas filhas primeiro, Sim, né? Pra vai depois chegar na mãe. Aham. Mas eu precisei me tratar. Não, é uma Precisei reconstrução, de terapia, né? precisei de fazer muita coisa, inclusive Camila Marinho, se alguém tiver dúvida, quiser, não vou falar muito, mas entra no Instagram dela. Fiz aí sessões com ela, onde eu consegui abrir meu coração, me curar de muitas feridas que estavam abertas, porque se você não cura as feridas que você já tem, você vai sangrar em cima de alguém. Então não tem como a pessoa ser algo bom pra você se você vai estar sangrando em cima dela. Primeiro eu me curei, não foi por completo. Quando eu casei com o Eli, eu sempre ficava esperando algo dar errado. Eu acho que eu até falei pra você, né? E ali de um dia falou pra mim, para. Existe vida boa, sabe? Existe. E eu ficava o tempo inteiro. Às vezes, vamos supor, se eu derrubasse um copo desse aqui, Você já assustava. Coração. ele vai brigar comigo. Alguma coisa vai acontecer. Eu ficava esperando e até hoje não foi. Agora hoje eu já tô leve, já tô livre, já tô tranquila, beleza. Porque você ficou com medo Mas, de repetir, é, as Eu mesmas ficava, coisas. quando eu fui casar, me deu crises e crises de ansiedade, Imagino. que eu deitava no chão e chorava. Um dia ele deitou do meu lado e falou assim: eu vou ficar aqui, não vou embora não. Eu falo, é uma reconstrução, né? Sim. Não tem como. É o medo. O medo de qualquer coisa que você fizer. Você não estando E é errada. inconsciente. Você não tá errada. E você fica com aquele certo medo de tudo que pode acontecer, porque já aconteceu. E realmente é uma reconstrução. E graças a Deus você arrumou uma pessoa muito boa. Graças a Deus, meu presentinho de Deus. Camila, você é casada há 3 anos. Sim. Muitas pessoas acreditam que casamentos rápidos têm mais chance de dar errado. E você? Eu acredito que na minha vida eu não mudaria nada. Que foi, Porque gente, pra quem não sabe, a Camila tudo foi- namorou, é. noivou e casou em 3 meses. 3 meses. 3 meses mesmo. Namorei, noivei e casei em 3 meses. Então, isso pra mim, quando eu fui dar uma chance pro Eli, uma chance, que eu sou difícil. Aí, eu peguei e falei pra ele, ó, você tá preparado pra gente namorar 7 anos? Se você estiver preparado pra nós namorar uns 7 anos, aí eu vou ver se você serve pra mim. Hoje eu acho isso um absurdo, né? Porque eu exagerei demais. Mas gato escaldado tem medo de água fria. Ele foi esperto, ele já confiava no taco dele. Ele falou, essa menina vai cair no meu papinho Né? rapidinho. Não deu outra. A gente se apaixona pela forma que a gente é tratado. É tratada. E a forma com que eu via ele tratando, pra começar, né? Ele é uma pessoa que ele sempre tratou bem todas as pessoas que estão em volta. O pai, a mãe. Então, ele veio pra minha vida, ele tratou meu pai e minha mãe bem, porque já era da família, ele já era meu melhor amigo. Então, assim, eu falei pra ele, não, deixa isso pra lá. Esquece esses 7 anos, vamos viver nossa vida. Não, e ainda tem a filha, né? Que ele Sim, tratou super a bem. Esther mesmo falou assim, não, casa. Ai, que beleza. Eu pergunto, claro, né? Eu perguntei É o pra ela, porque principal, se ela né? falasse que não, mas o filho cresce. Ainda mais Ninguém pelo... mandou eu ter filho. A partir do momento que eu tenho que ter Isso. responsabilidade sobre a vida dela. Eu não traumatizaria ela com algo, né? Primeiro É. eu levaria ela no psicólogo, a gente trabalharia tudo isso, depois eu Aham. casava. Mas como deu tudo certo, louvado seja Deus. Ela apaixonou por ele Amém. primeiro que eu.
Inclusive, bom. ontem, ela chorou de gratidão. A gente conversando sobre Deus e falando, ela bom. chorou. Uma das coisas que ela falou, eu tô chorando de alegria. É que a Esther sempre pediu Porque um pai, né, hoje Camila? eu tenho um pai. Ela sempre pedia. Olha que maravilha. E assim, eu lembro de uma vez que nós ia fazer uma divulgação, tava eu e você e outra influenciadora. E o Eli foi com a Esther. E aí a gente queria ter uma conversa mais séria. A Esther ainda era pequenininha, você pediu para ela sentar numa mesa. O Eli levantou, deixou a Camila e foi ficar nessa mesa mais distante que a Esther, para não deixar ela sozinha. Pois é, e tanto que é importante isso, o principal, os filhos. A gente, pelo que você passou, você passa, nossa, e se eu arrumar Ela uma foi pessoa, meu apoio. né? É seu apoio, e é muito importante ter o apoio dos filhos e encontrar uma pessoa que vai dar esse suporte para você e para ela, porque é muito difícil recomeçar, né? Muito difícil. Muito difícil. Camila, o que é moda para você? Autenticidade. Você tem que entregar aquilo que você é. Como eu já falei, não adianta encaixar em nenhuma tendência, porque se aquilo ali não for a sua personalidade, você não carrega. Você não chega num ambiente com autoestima, Isso. com presença, com determinação. A roupa que você usa determina uma reunião que você faz. Hoje mesmo, para vir aqui, para me sentir à vontade de falar, é claro que tem vocês aqui, né, que muda toda essa perspectiva, que se fosse com pessoas que eu não conhecia pessoalmente, com certeza eu não ia estar tão à vontade, mas a roupa, ela muda tudo. Muda tudo. Então, pra gente vir aqui, a gente põe uma maquiagem que faz parte de tudo, a gente põe acessório, a gente põe um look que a gente vai entregar aquilo que a gente é, com autoestima, com determinação, com garra, com força, representando a mulher que eu sou de verdade. Então, pra mim, se eu pudesse escolher uma palavra, moda pra mim é autenticidade. Deus. Tudo. Simplesmente tudo. Cada fio do meu cabelo, cada átomo que existe nessa terra, pra mim, tudo que é belo, tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso, tudo que traz paz. Sem Deus a gente não é nada, né? Tudo começa dele. Eu Sim. acho, eu sinto, e tudo é maravilhoso com ele, né? Tudo pra ele e por ele. Camila, conta pra galera onde podemos te encontrar e acompanhar seu trabalho. 1001 utilidades a pessoa aqui. Mas vamos lá, para quem quer me acompanhar nas minhas redes sociais, Camila com K e 2 L's. Camila Signato. Signato. Agora, o meu Instagram da loja de roupa, onde você vai encontrar looks lindíssimos, Constantina com K, tá? Não esquece do K. Constantina.ud. Stories diariamente, muitos looks lindíssimos que vocês vão, assim, ó, amar. Obrigada por esse papo incrível, Camila. Conta pra gente como foi sobreviver o Conta Aí. Voltaria de novo? Nossa, com certeza, super. Pra mim foi um grande privilégio. Eu tô apaixonada na recepção, na estrutura, nas perguntas, em poder dividir com todo mundo tudo isso. E eu acredito que se eu tivesse uma percepção diferente antes, às vezes eu estaria no ponto que eu estou antes também. Então, acredito que é muito importante a gente dividir vivências, a gente dividir experiências, porque muitas das vezes, por falta, né, de saber de algumas coisas, as pessoas ficam com medo de investir, com medo de fazer, com medo de sair de um relacionamento abusivo, com medo de dar o próximo passo. E olha o tanto de gente que está crescendo, que está fazendo, que está conseguindo. Então, não é só uma pessoa que pode, todo mundo pode. Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Não é só sobre uma conversinha, é sobre mudar vidas, é sobre levar assuntos muito importantes para pessoas que querem assistir. Claro que eu tenho certeza que vocês vão trazer pessoas muito mais sábias do que eu aqui, mas de antemão, Lídia, muito obrigada por tudo, gratidão a vocês que ficaram até aqui assistindo com a gente, ó. Um beijo no coração de vocês. E ficamos muito felizes com essa convidada especial, que a gente teve o prazer enorme de que esse bate-papo incrível, porque eu não sei que ela sabe, mas eu gosto muito dela. Sempre gostei, ela andava bastante com a gente, agora com essa vida corrida mais difícil, né? Mas nós estou temos que muito marcar. feliz. Então, Tá. eu sinto falta dos nossos cafés. Dos cafés, Dos gente, cafés. eu amava esses Gente, cafés. eu amo cafeteria. Eu também. Tá? Amo cafeteria. Mas assim, dá pra gente ir lá na loja, que a Camila fica lá, do lado tem a Cacau Show, que serve um café maravilhoso. Mas o negócio é assim, não pode ir em época de temporada, tá? Que nem mesa não fica Aí. lá. Mas Não. deixa eu te falar, vamos marcar nosso café?
Tá cheio de cafeteria. Não, vamos lá também, tá, Aham. pessoal? De lá, muito top, Lá é parceiro bom, nosso, aham. muito top. Não me leva a mal. Não. Mas é porque você sabe que eu amo ir em cafeteria. Cafeteria, Amo. eu Então também. vamos marcar da gente ir em cafeterias. Vamos sim. Gente, acabamos o episódio maravilhoso com Camila Signato.